Pois é, e para falar ainda sobre esse assunto, gamificação, eu converso agora com o Thiago Eugênio, ele que é o autor do livro Aula em Jogo, Descomplicando a Gamificação para Educadores. Thiago, bem-vindo ao Ciência é Tudo, tudo jóia? Tudo jóia, Karina. E você? Tudo bem, melhor agora, entendendo um pouco mais desse assunto, você que já está à frente disso, eu quero que você... Vamos conversar, vamos falar primeiro sobre a gamificação na aprendizagem, né? No sistema de ensino, como é que isso tem se dado, uma vez que a educação ela tá para muito além daquilo que acontece na sala de aula, não é mesmo? Perfeito, Karina. Eu acho que o primeiro momento, primeira coisa é a gente entender o que é gamificação. A gamificação, na verdade, é o uso dos elementos, do pensamento e da estética dos jogos aplicado em um contexto que não é um jogo. No caso, a sala de aula não é um jogo. Então, veja, gamificação não é utilizar um jogo pronto em sala de aula, mas sim utilizar alguns elementos. Quais elementos? Quando você olha para um jogo, o que ele tem? Ele tem regras. Por exemplo, num jogo de tabuleiro ele tem dados, ele tem uma roleta, ele tem o elemento de sorte, ele tem fases, tem níveis, cada vez que você completa uma fase tem pontos, tem os desafios. Então a ideia da gamificação, principalmente aplicada ao contexto da educação, é como a gente pode fazer o transporte desses elementos dos jogos para dentro da sala de aula. Legal. Thiago, me diz uma coisa, você acha que as pessoas hoje elas têm muita resistência para entender essa nova dinâmica, porque a tecnologia tá aí, tá tudo mudando a todo tempo, a gente vê que é o próprio ensino e as pessoas, a gente tem que correr atrás para estar por dentro dessas novidades. Como é que você vê o uso hoje da gamificação, a aceitação dele, como é que tá esse processo? Eu acho que, na verdade, o professor ele está conhecendo cada vez mais as possibilidades das tecnologias digitais. E as tecnologias digitais nada mais são do que próteses, próteses cognitivas mesmo, que permitem, por exemplo, o professor reproduzir os elementos dos jogos dentro da sala de aula. Né? Então é possível, por exemplo, utilizar um aplicativo com questionário, com um quiz interativo, que dá um feedback rápido, um feedback imediato para o estudante, e fazer isso de forma analógica, né? Assim, no contexto tradicional de sala de aula é um pouco mais difícil. A gente, na verdade, está tendo um momento em que os professores estão descobrindo as diversas possibilidades que as tecnologias digitais elas oferecem e experimentando, tendo essa experimentação. E acho que esse é o caminho mesmo, é experimentar, conhecer e entender o potencial que cada tecnologia, que cada recurso oferece. E sobre isso, eu quero trazer uma outra questão, que é o fato das crianças estarem, adolescentes, estudando dentro de casa, né? O quanto a gamificação e essas novas tecnologias, elas podem facilitar nesse momento, sobretudo, que a gente está vivendo. Karine, eu acho que é fundamental, mesmo porque se a gente não tem elementos de motivação, né? A gente não tem uma interatividade, só o professor fica falando, falando, falando. O aluno ele se cansa rapidamente, o professor se cansa rapidamente também. Então é muito importante o professor ele mesclar diferentes estratégias. E dentro do contexto de educação, a gamificação é mais uma estratégia. Sem dúvida, essa pode-se dizer que esse é o futuro da educação no mundo, essa nova realidade. Com certeza, eu acho que o coronavírus é um acelerador de futuro e ele veio justamente para mostrar que a educação do futuro ela é híbrida. Ela vai ter momentos sim presenciais, mas vai ter momentos também online. Então a educação e isso questiona o modelo tradicional de sala de aula, né? Para aprender a gente não precisa estar numa sala com carteiras, com cadeiras, com um quadro branco na frente. A gente aprende em qualquer lugar, em todo momento e com o uso da internet, dos dispositivos móveis, a gente está vivendo isso na prática, em casa, a gente está vivendo isso a todo momento, a gente está construindo novos conhecimentos, compartilhando, a gente está aprendendo em todos os lugares. E o uso da tecnologia, ela permite justamente isso. Ela permite desconstruir esse formato tradicional de sala de aula e ampliar. O mundo como um todo se transforma na nossa sala de aula. Tiago, saindo um pouco da questão da sala de aula, do aprendizado, e entrando também na questão da saúde, dos processos terapêuticos, a gamificação também hoje se faz presente nesse meio. Muito presente, é muito importante quando a gente pensa na questão terapêutica, né? Inclusive eu trabalho muito com isso agora, a gente está com uma plataforma voltada para psicopedagogos, para neuropsicopedagogos, que utiliza todo um storytelling, toda uma narrativa como os personagens, os neurons, que são esses personagens aqui, ó,
né? E eles têm os formatos analógicos e físicos, mas eles também têm, a criança consegue se comunicar com ele por meio dos jogos, de interfaces de telas, né? Enfim, digitais. Então, a gente utiliza muito os jogos e a gente utiliza muito a gamificação para motivar essas crianças a cumprirem um objetivo. No caso, cumprirem as tarefas que o profissional clínico propõe a essa criança, né? Então a gente tem um conjunto de jogos e um conjunto de atividades que foram desenhadas especificamente para estimular as funções executivas dessas crianças. Então a gente tem jogo que trabalha planejamento, jogo que trabalha a parte de consciência fonológica, jogos que trabalham a parte de planejamento, a parte de leitura, de escrita, de alfabetização. Os jogos são super, super interessantes para trabalhar nesses contextos, tanto no educacional quanto na parte clínica. Você acha que tudo isso, a gamificação, ela muda a visão que as pessoas têm dos jogos? Porque a gente fala muito dos jogos online, a gente sabe, como você falou, que isso não é você utilizar esses jogos, você usa elementos desses jogos, mas você acha que essa visão ela acaba sendo modificada? Com certeza. Os jogos, eles deixam de ser apenas um produto de entretenimento, eles passam a ser vistos como produtos culturais e produtos estratégicos, que criam grandes audiências, que criam um grande engajamento. Agora, é como a gente faz o transporte dos elementos, da estrutura que motiva, que engaja tanto no jogo, para resolver problemas reais. Então, os jogos eles passam a ser modelos inspiradores para a gente resolver os problemas complexos do nosso mundo. Thiago, para a gente fechar, o que a gente pode falar sobre o futuro? Já falamos um pouco disso, mas o que você acha que ainda mais vem aí? Dá para a gente dimensionar isso? Eu acho que vem, assim, com muita força as interfaces digitais e elas se misturando cada vez mais na nossa realidade. Eu acho que o futuro é híbrido, o futuro é ubíquo, é realmente misturado e a gente tem grandes possibilidades de se deparar com uma verdadeira Matrix. Uma Matrix que a gente já viu no cinema mesmo.